prazer compartilhar com vocês esse momento, porque eu sei que muita gente vai aprender com o que eu passei, porque não foi fácil, entendeu? Foi uma experiência muito dolorida, mas graças a Deus eu venci. Ele lá em cima autorizou a minha volta, tenho certeza disso, tá, gente? Eu vou Glória. compartilhar com vocês toda essa experiência desde o início até os dias de hoje, tá? Então, assim, gente, ó, eu comecei com os sintomas lá em abril, finalzinho de abril. Eu sempre me cuidei, sempre tive muito cuidado, porque eu descobri em dezembro que eu tinha bronquite, né? Então, automaticamente, tendo bronquite, eu entrava para o grupo de risco. Então, eu comecei a ter muito cuidado. Usava máscara direto, no período de isolamento, eu nem saía de casa, fiquei aquelas 3 semanas de isolamento dentro da minha casa, eu, minha esposa e meu filho. Precisasse ir no mercado, comprar alguma coisa, a minha irmã que ia, minha mãe, e deixava para a gente no portão, a gente nem saía, porque eu tinha muito medo. Na barbearia, que eu também atendo, trabalho na barbearia, eu sempre tive muito cuidado também com máscara, álcool gel, deixava meia hora de distância de horário para um cliente e outro, né, para poder esterilizar todos os materiais, esterilizar a máquina, tesoura, cadeira, lavatório, tudo isso. Então sempre tinha muito cuidado. Quem vinha aqui tem conhecimento que eu realmente fazia isso, sabe? Então, assim, como que eu peguei o Covid? Eu peguei o Covid em uma visita de domingo, tá? Sempre tive muito cuidado, mas eu recebi uma visita em um domingo na minha casa, que ela estava com febre, tinha tosse, estava bem mal. Só que ela não sabia o que ela tinha, se ela estava com Covid, se era uma simples gripe, ela não sabia. Mas ela veio É. aqui e também não posso julgar porque não sabia, né? A gente sabia dessa crise do coronavírus, que está tendo essa pandemia, dos cuidados que tem que ter, mas quando a gente vai para um hospital que não está em grave, eles não fazem ainda os testes para ter confirmação, né? Eles apenas mandam para casa. Então, eu Uhum. recebi a visita dessa pessoa aqui na minha casa e num domingo. Daí, na quarta-feira, eu comecei com uma dor na garganta. Comecei com uma dor na garganta, depois comecei com aumentar a minha tosse, que eu já tinha um pouco de tosse por causa da bronquite que eu estava fazendo tratamento, né? Então, evoluiu Certo. um pouquinho mais a tosse. Daí, comecei a perder olfato e paladar. Isso tudo na quarta-feira. Daí, eu peguei e fui para o hospital, porque eu já sabia que já era algum dos sintomas da Covid. Daí eu fui para o hospital, daí não fizeram um exame para detectar se era Covid mesmo, porque não estavam fazendo somente em casos graves, né? E daí só me medicaram, mandaram tomar um xarope ali para tosse, né? Para expectorar. E se desse febre, me receitaram Novalgina e paracetamol. Daí eu peguei e pediram para acompanhar, ficar em observação, que se piorasse era para voltar para o hospital. Eu peguei, vim para casa, fiquei acompanhando, né? Daí, quando foi no domingo, de quarta até domingo, teve muito mais sintomas, mais sérios, assim, né? Daí comecei com febre, a febre chegava a 38 para cima, 38, 39, 40. Eu tomava Novalgina, paracetamol, ela baixava um pouquinho, mas logo já subia de volta. E Uhum. a tosse principalmente, a tosse era muito forte, assim, não tinha. Eu não conseguia ficar máximo 2 minutos sem tossir, parece que o pulmão ia sair fora, assim, sabe? Muitos foi os sintomas, né? Daí ela foi evoluindo. No domingo eu fiquei muito ruim. Daí ela já alcançou todos os sintomas ali, sabe? Daí no domingo eu voltei para o hospital. Porque daí eu já estava com perda de olfato, perda de paladar, a febre com 40, já tinha, começou a me dar diarreia também, tive a febre, né? Tive dor de cabeça, dor no corpo, a tosse. O que mais me incomodava mesmo era a tosse. Eu não conseguia ficar sem tossir. Mesmo que eu comprei uma garrafada para ajudar a parar de tossir, mas não teve jeito. Eu fui para o hospital no domingo, daí fizeram os exames, fizeram o raio-x, mediram a minha saturação e deu uma pequena alteração no raio-x. E a saturação ainda estava boa, estava 95, que é o mínimo, né, para as pessoas, considerável. E Uhum. daí, e daí pediram para mim voltar para casa, continuar em isolamento por 14 dias, e se piorasse a situação, era para mim voltar. Eu peguei e voltei para casa, né, sabendo que eu já estava mal, mas eles não tinham o que fazer e também não fizeram o teste, porque segundo o médico, ainda não era grave, porque eu estava com a saturação boa, né? Eu peguei, fui para casa, vim para casa no domingo. Cheguei aí domingo de madrugada para o hospital, porque eu estava muito mal. Daí vim para casa, daí passou segunda, passou terça, passou quarta. Daí chegou quarta-feira. No domingo, quando eu fui, ele falou assim para mim, o doutor, Gerson, tu vai para casa, fica em observação, fica de olho, qualquer evolução tu volta.
O Covid, a partir de 7 dias, ele começa a parte inflamatória. Então, se tu vê Certo. que tá com respiração mais ofegante, tu volta para cá, pra gente analisar de volta, né? Daí eu peguei e fiquei segunda, terça e quarta em casa. Só que eu tava muito mal. Só que eu tava com medo. Eu vou voltar para lá, vão falar que tem que voltar para casa de volta, né? Porque eu já tinha ido 2 vezes. Eu pensei, vou esperar mais um pouco antes de ir de volta. Daí eu tava só que na quarta-feira eu já tava de cama, já tava bem mal, bem fraco. E daí a minha mulher tava no Facebook ali pesquisando sobre coronavírus, Covid e coisa arada. E daí apareceu uma publicação do Ministério da Saúde. E tinha um link lá, onde quem tivesse dúvidas era para clicar ali e conversar com um atendente. Daí ela entrou naquele link e começou a conversar com uma pessoa. Daí passou toda a minha situação, que eu já tinha ido para o hospital 2 vezes, né, que mandaram para casa ficar em isolamento, só receitaram Novalgina. E daí a mulher perguntou, mas ele está sentindo falta de ar? Até então, o sintoma que eu estava sentindo, para mim, não era falta de ar, era só, tipo, respiração mais vezes ainda, sabe? Porque para mim, falta de ar é quando tu tá assim, né? Tipo, com falta de ar mesmo. Mas o que acontece? O Covid, ele começa primeiro a deixar a tua respiração mais com frequência, assim. Eu respirava muitas vezes em pouco tempo, assim. Então, era assim, ó, sabe? Era Sim, assim, minha sim. barriga, ela Uma muito respiração rápido, mais assim. curta, Gerson. Isso, mais curta, exatamente. Daí minha mulher viu minha barriga, sempre minha barriga, sabe, ficava o tempo todo bem curto, assim, e bem rápido. Daí a minha mulher falou para a mulher lá que estava atendendo ela, ele tá com a respiração bem rápida, assim. Daí ela falou, se ele tá respirando assim, tem que ir pro hospital com urgência, porque isso daí é falta de ar. Daí ela pegou, agradeceu a mulher, desligou e eu falei, então tu me leva no hospital porque eu tô mal, tô mal. Só que eu não ia ir no hospital aquele dia, né? Porque, como eu falei, tinha ido 2 vezes, daí eu pensei, meu, eu vou lá, vou mandar embora de volta. Daí eu falei, então tu me leva lá. Ela pegou, me levou lá. Daí quando eu cheguei na porta do hospital, eu tive um pressentimento muito ruim. Eu na minha cabeça eu não ia voltar para casa naquele dia, porque eu já estava muito mal, sabe? Então, quando eu saí do carro, eu só olhei para eles, falei, eu amo vocês, e comecei a chorar, sabe? E entrei no hospital. Era Daí como se entrei no fosse uma hospital. intuição que tu não iria voltar, é isso? Isso, exatamente, porque eu já estava muito mal aquele dia, sabe? Daí muito mal mesmo, assim, tava com fraqueza já, sabe? E daí fui para lá, daí entrei no hospital, daí fui fazer a triagem. Já me atenderam com urgência, já, porque eles viram que eu estava com muita tosse o tempo todo tossindo, já fui atendido com urgência. Daí fiz a triagem, daí na triagem mediram a minha saturação, ficou em 72. Daí Certo. 72, 72 é muito perigoso já, está prestes a ter uma parada cardiorrespiratória. E ela estava caindo com uma intensidade enorme, assim, a minha saturação, sabe? Então, se eu não fosse aquele dia para o hospital, eu ia morrer em casa, sabe? Porque estava Nossa. muito despencando mesmo, assim. Daí chegou lá na triagem, daí começou a apitar lá o aparelho da saturação, me levaram para o médico rapidinho. Ele já pediu um raio-x e constatou que meu pulmão já estava com praticamente 80% inflamado. Estava muito feio. Daí já me levaram para a sala de medicação, já colocaram o oxigênio, já começaram a me furar toda a mão, o braço para fazer exames, né? E fizeram o teste da Covid, aquele do cotonete que vai no nariz, vai na boca. E colocar, mesmo com o aparelho de oxigênio, a minha saturação ela só despencava, onde ela deveria de subir, né? Porque eu estava tendo já o auxílio do aparelho para respirar. Então eu estava com 72, no início ela começou a subir. Ela chegou até 92. De repente ela caiu tudo novamente. Ela chegou até 48, se eu não me engano, sabe? E daí o médico não ia me internar na UTI aquele dia. Ele ia me deixar internado, mas lá na emergência mesmo, sabe? Só que como mesmo com o aparelho, a minha saturação ela caía muito, ele disse para mim, olha, Gerson, infelizmente eu vou ter que te levar para a UTI, porque o teu caso está muito grave. Ele disse, liga para tua esposa, pede para ela vir buscar tua roupa, tuas coisas, teu celular, porque lá não pode ter nada, e já avisa ela que tu tá indo para a UTI, que ela tem que vir buscar. E foi muito rápido, assim. Eu tava em casa, de repente fui pro hospital, e do hospital tive aquele baque, meu, tu vai ter que ir pra UTI agora, porque teu estado é grave. E aquilo deu um choque muito grande em mim, sabe? E eu comecei a chorar. Daí eu lembro que a única coisa que eu fiz, eu peguei o celular, avisei a minha esposa, que ela já chorando, né? Porque eu já entrei chorando no hospital. Eu sabia que estava muito mal. Daí avisei a minha esposa para ela ir buscar.
E eu só mandei uma mensagem para minha mãe. Falei, mãe, tô indo para UTI. Me chorando, assim, Meu desesperado, sabe? Não Deus. conseguia nem falar. Falei, mãe, tô indo para UTI, reza por mim, sabe? E Uhum. desliguei. E daí o médico já tiraram todas as minhas roupas, todas as coisas, já colocaram numa sacolinha e levaram lá para a emergência para minha mulher pegar lá na porta. Então nem vi mais minha mulher, não vi meu filho, sabe? E dali já me colocaram na maca e já me levaram para UTI. Daí Uhum. levaram para UTI. Daí cheguei lá na UTI, já tinha dois enfermeiros, tinha um médico já me esperando, já estava tudo pronto, já foi tudo muito rápido, sabe? Daí me tiraram do leito da maca, que me levaram até a UTI, né? E me colocaram na maca, lá, da UTI, no leito da UTI mesmo. Daí já fizeram mais uns furos, daí o médico começou a conversar comigo para me acalmar, daí já, as enfermeiras começaram a furar já, pegaram a artéria radial, né, que vai virar do coração, que é bem dolorida. E o médico Certo. começou a conversar comigo. Daí o médico conversando comigo, daí ele falou, Gerson, qual que é a tua idade? Eu falei, tem 31. Ele perguntou se eu tinha filho, falei que eu tinha filho. Ele falou, olha, Gerson, tem alguma comorbidade? Eu falei, eu tenho bronquite, bronquite asmática, né? Daí ele balançou a cabeça assim. E daí ele falou, olha, Gerson, eu já tive um paciente com a mesma idade que tu, sabe? E eu não perdi. Ele falou assim. Só ele disse que tinha um paciente com a mesma idade que a minha e que não perdeu, né? Daí eu peguei, olhei para ele e falei: Você não vai me perder também, tenho certeza. Daí ele olhou para mim e falou: Se Deus quiser, sabe? Mas Meu Deus. eu confesso que quando ele falou para mim que ele teve um paciente com a mesma idade que a minha que não perdeu, eu já senti que eu estava no bico do corvo, né? Porque Certo. para Uhum. falar isso é porque realmente estava grave, né? E a gente sabe que isso é muito grave. Daí ele pegou, baixou a cabeça, daí eu acho que ele se recuperou, né, da resposta que eu dei para ele. E daí ele falou: Olha, Gerson, o Hospital Dona Helena está participando do estudo da hidroxicloroquina junto com o Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente só pode utilizar se for autorizado, tá? Senão a gente não pode utilizar. Daí eu peguei e falei para ele: Olha, doutor, estou numa situação que eu não tenho opção de escolha. Então, o que puder fazer para me ajudar, que se for para melhorar, pode usar, tá autorizado? Ele falou: Ah, então tá bem. Daí começaram a me medicar já, começaram a colocar a sedação. E daí nisso eu apaguei, sabe? Eu nem consegui nem autorizar, porque foi tudo muito rápido, assim. Conversando com ele, minha saturação caía, sabe? Era muito perigoso. Daí eu sei que depois eles mandaram um motoboy na minha casa para minha esposa assinar, colher a assinatura dela para eles poderem fazer a medicação, sabe? Depois que eu saí, eu tive essa informação. E daí eu fui entubado, fiz intubação, me sedaram. E no início da sedação ainda eu escutava eles conversando, falando, sabe, sobre minha situação, que era grave, o que eles tinham que fazer. Só que a sedação não estava pegando, porque eu conseguia ouvir eles ainda, né? E ainda eu mexia com o braço, mexia com a perna, piscava. E daí Uhum. não dava para ser dessa forma, porque isso fazia com que a minha saturação ainda caía muito, sabe? Eles me deram um paralisante muscular e aumentaram a Certo. sedação. Daí aumentando a sedação, daí aumentando a sedação, daí eu fiquei em coma induzido mesmo, completamente, sabe? Só meu cérebro que ficou ativo ali e eles monitorando o meu coração, monitorando a pressão. Já estava com uma sonda para urinar, já estava usando fralda descartável, já estava tudo pronto já, sabe? Só esperando a recuperação mesmo, só um pouquinho. Desculpa. Daí então começou a minha batalha lá na UTI, tá? O primeiro dia, a única coisa que eles puderam fazer. O que eu vou falar agora foi as informações que eu tive depois que eu tive alta da UTI e a enfermeira me relatou tudo que eu passei, sabe? Então, assim, no primeiro dia, a única coisa que eles puderam fazer foi somente me medicar. Eles não podiam mexer comigo, porque se mexessem comigo, a minha saturação despencava e o risco de morrer de parada cardiorrespiratória era gigantesco. Então, eles só me medicaram e deixaram parado ali, sabe? No segundo dia, a mesma forma. Eles queriam começar a fazer procedimento para manusear eu, para aliviar o pulmão, né? Me pronar, me virar de bruço. Também não conseguiram, porque a partir do momento que eles tocavam no meu corpo, a saturação caía. Então, eles não podiam mexer. Eles ficaram uns 2, 3 dias sem me tocar, somente dando medicação ali, para poder matar a inflamação do pulmão, o vírus, né? Reduzir tudo. No terceiro dia,
eles conseguiram me pronar, porque minha saturação caía muito, então eles tinham que me virar de bruço para ter um melhor aproveitamento do meu pulmão, sabe? Então eles me viraram de bruço e eu fiquei de bruço por 24 horas. Nessas 24 horas que eu fiquei de bruço, eu fiquei muito inchado. Eu inchei muito, a barriga inchou muito, fiquei muito inchado. E com isso começou a surgir umas feridas na minha barriga, umas bolas, começou a estourar na minha barriga, efeitos do medicamento e porque por eu estar de bruço 24 horas, né? Tava em coma ali. Mas a gente chama isso de escaras, né? As escaras, né? Eu não sei te dizer um nome, sabe? Mas hoje eu tenho as sequelas na barriga, tenho umas 6 cicatrizes na barriga dessas feridas que estourou, assim, sabe? E daí fiquei Uhum. por 24 horas. Daí depois eles me desviraram, depois de 24 horas. Só uma moto aqui. Depois das 24 horas me desviraram, daí começaram a me dar mais medicação e o meu rim parou. Tive uma complicação no rim. Meu Meu rim Deus. parou, foi bem complicado. Meu rim parou e o risco de eu ter que fazer uma hemodiálise na UTI era grande, sabe? E se o rim parasse, para mim ia ser muito complicado, uma complicação gigantesca. Daí eles começaram a dar mais medicamento, medicamento, e meu rim aos poucos foi voltando. Quando eu estava pensando em fazer hemodiálise, meu rim voltou a funcionar. Só que meu pulmão ainda estava muito inflamado, sabe? Daí passou mais uns 2 dias, tiveram que me pronar novamente, me virar de bruço para ter um melhor aproveitamento do meu pulmão. Ô, E nesse, Gerson, nesse período, mas nesse inteirinho tinha muita gente orando por você, né? Você disse pra sim, mim, tinha né? muita gente. Sim, tinha muita gente. Quando eu dei entrada para ir para o hospital, eu bati uma foto da minha situação já com o oxigênio, né? Mandei para minha esposa quando eu pedi para ela ir para o hospital e falei, amor, compartilha essa foto no Facebook e pede oração para mim, porque eu vou precisar, sabe? Até ela nem queria compartilhar, porque isso podia assustar a população, né? Porque é uma coisa que muito chocante. Eu estava numa situação ali, eu estava entre a vida e a morte. Se eu não fosse para o hospital, eu ia morrer em casa. E se eu não fosse atendido com urgência lá, eu ia morrer lá na emergência, entendeu? Ela até compartilhou realmente porque eu precisava de muita oração e para conscientizar as pessoas a ficar em isolamento, usar máscara, fazer todos os cuidados necessários, né? Porque eu comecei com os sintomas em abril. No dia 6 de maio eu dei entrada na UTI. Eu fui um dos primeiros, assim, que foi para a UTI, sabe? Que foi muito divulgado, assim. Até então ninguém tinha conhecimento. A minha esposa falava que muita gente falava, não conheço ninguém ainda, isso é uma mentira, coisa nada. Até eu, depois que eu saí, vi alguns comentários, né, nessas publicações que tem de resultado da Covid, que por onde anda, por onde vive essas pessoas que pegaram, né? E tem muita gente que não acredita ainda. Bom, gente, assim, ó, o período em que eu estava na UTI, eu tive uma experiência fantástica. Eu tive uma experiência de quase morte, onde a minha alma ela saiu do meu corpo e eu conseguia enxergar o meu corpo no leito da UTI. Isso para mim, eu não sei definir para vocês o que eu senti no momento. A única coisa que eu sentia é que eu tinha morrido, sabe? E eu enxergava meu corpo ali. E daí ali eu fiquei um tempo e daí fui adiante. Eu fui adiante, eu entrei num lugar cinza, um lugar muito escuro, assim, como se tivesse pego fogo em tudo e ficou só tudo seco, assim, seco, tudo cinza, tudo muito escuro. E ali nessa parte que eu fiquei, eu tive várias rebobinações de momentos da minha vida, assim, recapítulo, como se fosse uma novela, sabe? Tudo vinha voltando, assim. Tive uma visão de tudo que eu passei até agora da minha vida. Nossa, Eu não sei qual que é o termo que utiliza para isso, né? Mas foi um recapítulo, assim, de tudo que eu passei na minha vida. Naquele momento que eu estava minha. nessa parte cinza, voltou, assim. E daí ali eu tinha certeza que eu tinha morrido, porque, né? Imagina você rever todos os momentos da sua vida, assim, e daí fui adiante, de repente eu vi o meu corpo sendo velado, vi a minha família chorando, sabe? E eu não podia fazer nada, eu só escutava eles e eu tava lá. Minha alma tava lá, eu via eles chorando, o desespero da minha esposa, da minha família, via gente implorando pela minha volta. E isso para mim, eu queria conversar, queria falar, mas ninguém me escutava, porque, né, eu tava em outro espaço já. Então, para mim, isso daí foi, meu Deus do céu, foi fantástico. Daí fiquei esse tempo ali.
ouvindo tudo isso, tudo eles chorando pela minha morte, via o meu enterro, e fiquei um bom tempo ali. Depois que eu fiquei esse tempo ali, eu continuei adiante. Eu continuei adiante, daí tinha uma luz assim bem distante e eu fui indo nessa direção. Fui indo nessa direção e entrei nessa parte clara, muito lindo mesmo, assim, sabe? E quando eu entrei lá, meu, é lindo, lindo mesmo, gente. Era muito colorido, assim, muito colorido, muitas flores. E bem no alto, assim, num morro, eu encontrei a avó da minha esposa, que ela é falecida há 3 anos. Que por incrível que pareça, ela morreu de insuficiência respiratória. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, que eu também estava com insuficiência respiratória. Eu me questionava muito por que que eu encontrei só ela, sendo que eu tenho vários, tenho tio, tenho os avós que são falecidos, sabe? Eu não sei por que que eu encontrei só ela, mas eu encontrei ela lá, fui até ela, sentei do ladinho dela. Eu conseguia falar com ela, mas eu não ouvia ela falando comigo, sabe? Ela ficava me olhando, Você eu conversava. falava, Zé, com ela não te ouvia, Isso, né? ela não me ouvia, mas eu falava, assim, sabe? E ela ficava me olhando. E do lado de um monte de flores, assim, ela sempre gostou de muitas flores. Na casa dela tinha muitas flores, sabe? Meu, quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado, assim, gente, porque na casa dela tinha muita planta, muita folhagem, e ela tava lá no cantinho de um monte de flor sentadinha, assim, sabe? E eu fiquei lá com ela, sentado um tempo, e ao mesmo tempo vi as pessoas, assim, tipo, era tudo muito calmo, uma paz profunda, assim, tudo muito colorido, sabe? Pessoas andando, assim, mas eu não conseguia ver rosto de pessoas, nada, só ela mesmo, que eu enxerguei, que eu fui em direção a ela. E fiquei um tempo ali conversando com ela. Daí, de repente, veio uma pessoa, só que eu não consegui ver rosto, nada, mas ela veio por trás, assim, e no ouvido. Ela falou para mim assim no ouvido: agora não é a sua hora ainda. Você tem que voltar. Tem muita gente fazendo oração e clamando pela sua recuperação. E aquilo para mim, gente, até hoje, meu, vocês não têm noção. Aquela voz ecoa no meu ouvido. Esse ouvido aqui parece que eu tô escutando a voz dele nesse momento, assim, sabe? Foi muito forte, uma voz grossa, assim, que eu tinha que voltar porque não era minha hora e tinha muita gente fazendo oração e clamando pela minha recuperação. Quando eu escutei isso, gente, eu acordei na UTI. Eu acordei na UTI e eu não me acreditava que eu estava vivo. Eu comecei a tocar no leito da UTI, comecei a tocar na sonda que eu estava usando, comecei a tocar em tudo que eu pudesse tocar para ter noção, né, ter o contato se eu realmente estava vivo. Daí eu olhei para tinha enfermeira no meu quarto, tinha médico, daí eu olhava para eles assim e tipo, Mas, mas aquele Gerson, choque. isso já tinha passado quantos dias da UTI, mais ou menos? 24, 24, 24 dias 24 de dias, UTI. certo. Tava 24 dias. É, na UTI ainda, eu tive o vírus, né? Eles fizeram tratar o vírus, me coronaram, me deram de bruço, aí meu rim parou. Daí depois que mataram o vírus, eu peguei a bactéria da UTI. Isso que fez com que eu ficasse mais tempo na UTI, sabe? Eu peguei uma bactéria, tiveram que fazer um estudo para descobrir qual que era a bactéria, para poder utilizar o antibiótico correto, sabe? Foi uma batalha. Mas eu fiquei 24 dias entubado mesmo. Daí quando eu acordei na UTI, eu não me acreditava que eu estava vivo. Eu começava a olhar para as coisas, tocar, né? Daí, quando a enfermeira viu eu acordado, ela falou: Meu, Gerson, que bom te ver acordado. Meu, tu não tem noção. Você dormiu 24 dias, Gerson. Eu Nossa, chegava aqui no quarto, ela falava pra mim: Eu chegava aqui no quarto, o que eu mais queria era te ver acordado, Gerson. E hoje eu te vendo acordado. Assim. Uma enfermeira muito bacana, ela me levou, assim, minha autoestima, sabe? Porque eu vi que eu estava vivo mesmo. Eu vi que eu estava vivo ali. E dela começou a conversar comigo que, Gerson, você não tem noção, você ficou 24 dias aqui dormindo, a gente sempre cuidando de ti. E eles fizeram muita oração por mim, que lá no hospital também tem uma pessoa que ela vai de UTI em UTI, né, de leito, cada leito da UTI, fazendo oração por todo mundo que está internado. Então é bem lindo o que eles fazem lá dentro, sabe? E antes de entrar no meu quarto lá, que fiquei sozinho em isolamento na UTI, eles faziam oração na porta antes de entrar, sabe? Eles me falaram tudo isso. Então eu achei isso tudo muito lindo, assim. E daí ela falou: Gerson, a gente orou muito por ti, e pode ter certeza que a gente te vê acordado pra gente, meu, é muito maravilhoso, porque tu foi muito guerreiro, tu venceu. Se tu soubesse o que tu passou, Gerson, sabe? Eles comentaram comigo. E começaram a me relatar tudo que eu passei, assim.
Só que quando eu acordei, eu tava perdido. Eu não sabia quanto tempo eu tava lá, sabe? Eu não sabia quanto tempo eu tava lá. Não sabia quanto tempo tinha passado, se já era junho. Eu descobri que era junho já era dia 2 de junho, no mês do meu aniversário. Daí até falei para ela, me falou, a gente já tá em junho, Gerson. Eu tô aqui dia 6 de maio. Eu falei, em junho? Esse mês é meu aniversário. Eu lembrei que era meu aniversário, sabe? Em junho. Daí ela disse, então você vai ter que comemorar 2 aniversários, porque você venceu, você foi muito guerreiro e é um milagre, ela falou, sabe? Então, Ô meu, Jefferson, foi daí fantástico. você foi para o quarto, ficou em isolamento, mas tu percebeu que você estava muito ansioso ainda, né? Como que foi esse outro processo? Isso, daí eu fiquei na UTI, eu fiquei 24 dias na UTI entubado e fiquei mais 6 dias sem tubo, né? Até sair o processo de sedação, o medicamento, e eu aprender a comer, porque se eu comer, eu tive que aprender a comer, aprender a tomar água, né? Eu estava usando fralda. E se eu comesse alguma coisa e fosse para o lugar errado, podia dar uma broncoaspiração. E dando uma Nossa, broncoaspiração, eles iam ter que me entubar de novo, sabe? Então, por isso que eu fiquei 6 dias ainda na UTI. Daí passou esses 6 dias, eu tive alta da UTI e fui para enfermaria, lá no bloco H. Eu fiquei lá no bloco H mais ainda 4 dias. Lá para mim foi a pior parte, tá? Porque lá eu estava consciente e tinha que ficar em isolamento total. Não podia nossa. receber visita, não podia receber visita, né? Só podia assistir lá. Daí ainda uma enfermeira colocou na Globo que só passava coronavírus e implorei para ela tirar porque, né? Eu Só falei, meu passava Deus, eu quase Covid, Gerson, só só passava passava Covid. Covid e daí foi te dando nervoso, né? Foi me dando uma crise muito ruim, assim, de ansiedade, sabe, de desespero. Daí eu apertei a campainha lá, porque para eles entrarem no nosso quarto era só através da campainha ou quando viesse dar uma medicação ou trazer o nosso alimento, né? Senão eles não entravam. Então eu tinha uma Uhum. campainha lá do lado do meu leito, daí eu chamei ela e falei, moça, por favor, tira desse canal, porque eu quase morri de Covid. Falei, vou morrer de novo só vendo isso daí, vou pegar Covid de volta, falei para ela, sabe? Ela falou, não, não se preocupa, você não vai pegar demais, você já pegou, você venceu. Eu falei, ah, não, mas tira, não quero ver isso, não quero. E daí eu fiquei ali em isolamento, não podia receber visita. E eu comecei, trouxeram meu celular, autorizaram eu usar o celular. Só que eu tava muito fraco, emagreci mais de 20 quilos no tempo que eu fiquei na UTI, né, devido a entrei com 73 e quando eu tava na enfermaria fiquei com 53. Então eu tava muito fraco, muito magro mesmo, assim, fraco, uma fraqueza enorme, eu não conseguia ficar com o celular na mão, sabe? Quem fazia live, daí fizeram uma videochamada com a minha esposa, com o meu filho, era o enfermeiro que segurava para mim no celular, porque eu não conseguia segurar ele caía, sabe? Não tinha O meu ficou força. assim, não tinha força. Daí eu não andava, né? E usava fralda, tudo ainda. E fiquei um tempo lá até poder ganhar força. Daí, acho que foi no segundo dia que eu estava na enfermaria que eu consegui já segurar o celular, assim. Daí eu conseguia ligar para minha esposa, mas de vez em quando ele caía. E quando ele caía, eu tinha que deixar ali, porque eu não podia chamar a enfermeira para ela vir pegar só o celular, né? Porque cada vez que eles entrassem no quarto, eles tinham que colocar toda a ornamentação, a paramentação, máscara, luva e coisa. E aquilo é assim, cada leito que eles entravam, eles tinham que colocar, sair, eles tinham que jogar no lixo, pro próximo colocar tudo outro novo. Então, era Nossa. muito desperdício de chamar eles para pegar um celular, né, fazer eles colocar tudo. Então, eu ficava ali. Eu com o coração apertado, querendo conversar, mas não tinha como, e tava lá, e eu não conseguia juntar, sabe? Era muito dolorido. E daí fiquei esse tempo ali. Daí quando eu tava um pouquinho melhor, eu consegui conversar com a minha mulher bem assim, eu falei para ela, amor, tem como vocês virem aqui na frente do hospital para mim dar um tchau para vocês, para ver vocês, porque eu tô muito mal, falei, eu queria ver vocês, sabe? E eu chorava, o tempo todo chorando. É que daí você fica carente, né, Gerson? Você fica. Você estava muito frágil emocionalmente, né? Aham, muito assim. A sorte minha é que eu tinha um colega meu, que é o Juninho, o Pedro, que ele trabalha na enfermaria da UTI, do Bloco H, de onde eu fiquei internado. Então, meu, a gente conversava bastante, ele me ajudou muito, assim, sabe? Me dava banho, trocava fralda, sabe? Me ajudava muito, assim. É um amigão que tava lá e o que me confortava um pouco, sabe? Mas eu pedi conhecimento, gente, porque desde que eu voltei, né, que eu tive esse renascimento, daí a Adriana me ajudou a entender tudo isso e me explicou que aquele Gerson morreu lá e realmente renasceu um novo Gerson, né?
para uma nova missão, novos propósitos, o que eu tinha que fazer, qual foi o meu objetivo daqui em diante. Então, assim, ela me ajudou muito nisso, porque eu estava com muita dificuldade de entender tudo aquilo que eu passei, mas ao mesmo tempo eu estava com um desejo muito grande dentro de mim, de buscar informação sobre aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então, a gente fez DNA divino, gente, e o que eu descobri para mim, assim, é realmente o que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que ajudar as pessoas, tenho que seguir o caminho, né? Que mudou é a visão da vida, sabe? A visão da vida mudou completamente. Antes, eu, né, no caso, eu sempre buscava e pensava lá no futuro, né? Buscava fazer as coisas pensando no futuro, o que eu podia fazer para, né, para mais coisas materiais. Às vezes não dava tanta atenção para o momento, né, para o aqui e agora. E desde que aconteceu tudo isso comigo, eu acredito que essa pandemia, esse momento que eu vivi, foi para a gente voltar para a gente, para o nosso interior, se olhar para o nosso interior, mudar os nossos conceitos de vida, sabe? E eu sinto que tem algo maravilhoso aqui dentro, assim, que você já me ajudou a identificar, né? E que eu tenho que fazer muitas coisas ainda. Estou fazendo orações todos os dias, pedindo para que Deus me mostre o caminho correto, o que eu tenho que fazer por Ele, porque eu sei que Ele vai me guiar, vai me mostrar, né? Mas assim, ó, o que eu te falo é que eu tô com um desejo enorme dentro do meu coração de fazer coisas assim, só que eu ainda não consegui, né, definir o que eu vou ter que fazer. Mas eu sei que a vontade, o impulso, o desejo que está aqui dentro é enorme mesmo. E aos poucos eu tô indo. Tô pedindo discernimento, sabedoria todos os É que dias. E quando eu acordei pela manhã, eu estava lendo um livro do padre Anderson Marçal, que eu ganhei de presente assim que eu cheguei em casa do hospital. E eu li uma parte assim que aquilo, meu, vou ter que fazer um vídeo falando sobre isso, porque realmente é o que se enquadra nessa atualidade que a gente está vivendo, né? E eu gravei o vídeo, a primeira vez deu errado porque caiu o celular, né, que eu tinha comentado com você. Mas na segunda vez, eu fiz, deu certo e postei, sabe? E foi muito, muito confiante, assim. Até você também me falou, olha, Jorge, sua confiança que você está fazendo esse vídeo. E é assim que eu tô vivendo, sabe? Tô vivendo com uma confiança, eu posso te dizer que eu sou outra pessoa. Posso te dizer que mudou muita coisa na minha vida. Eu tô com outra visão, sabe? Eu penso no aqui, no agora, evito confusões, evito tudo assim, tudo. Só penso em fazer o bem, pensar aqui e agora, o que eu posso melhorar, o que eu puder fazer para as pessoas melhorarem, né? Eu acho que isso é fundamental daqui em Ô, diante. Gerson, é preferível ter paz do que ter razão, né? Você ter que Isso, provar para alguém as suas verdades, dá um trabalho tão grande, é uma luta tão grande. Mas, gente, isso tudo que o Gerson falou, né, eu acho que o cerne da questão é não, você não esperar, né, para que você tenha uma doença ou algo para você renascer, né, Gerson, para uma vida nova, exatamente. né? Às vezes Então, a gente fica cego, né? tomar consciência, porque a gente valoriza a saúde, né? Tudo que a gente valoriza após uma ausência, né, Gerson? Uhum. Então, valorizar cada segundo que você tem ao lado das pessoas que você ama, né? A tua saúde, o convívio com os filhos, com o marido, com a família. E todos os dias, né, eu sempre falo, Gerson, que não é preciso a gente parar e orar. A nossa vida deve ser uma oração, né? Exatamente. Acho que foi Santo Agostinho, não lembro se foi Santo Agostinho que falou isso. Pregai o evangelho, se for necessário, use palavras. Então, que a nossa vida seja um evangelho itinerante, né? Que as pessoas possam reconhecer a presença de Deus a partir dos nossos gestos, das nossas ações, das nossas palavras, né? Eu acho que nós temos que ser testemunhas vivas desse evangelho, não é mesmo? Exatamente. É assim que eu sinto que eu voltei, sabe? Não vou conseguir evangelizar todo mundo, mas o que eu conseguir, eu tenho certeza que já vai ser uma vitória, né? Porque Sim. nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, É. mas foi E o quanto fantástico. também, né, Jess, o quanto a terapia nos ajuda nesses processos de autoconhecimento, né? Nossa, para mim foi maravilhoso. Para mim, se eu não tivesse feito a terapia e escolhido uma profissional certamente correta, né?
que já tem uma experiência fantástica, eu ia estar perdido ainda. Eu ia estar perdido, ia estar ansioso. Eu poderia até ter depressão, gente, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia se eu estava ficando louco, não sabia o que eu tinha vivenciado, sabe? Então, assim, ó, se vocês estiverem passando por alguma situação, não ficam com vergonha de buscar ajuda, buscar uma terapia, porque é a pessoa correta que vai te auxiliar, sabe? Vai te auxiliar. E tenha muita fé, alimente a sua alma, né? Alimente a sua alma. Não deixe o seu coração com aquele vazio, porque deixando o seu coração vazio, outras coisas vão entrar, vão prejudicar você, você vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter enfermidade, tá certo? Então, assim, ó, sempre alimenta a sua fé, diariamente. Tenho certeza que você vai ser outra pessoa, vai ter outra visão da vida e não vai deixar brecha para isso entrar em você e você ter essas enfermidades, essas coisas. E sempre busque terapia, tá? Terapia não é coisa de louco, não. É para você se autoconhecer, se evoluir, e nada melhor do que uma pessoa correta. A Adriana